Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui hoje para poder falar de Campeonato Brasileiro, mais um resumão da rodada para vocês e dessa vez eu vou fazer um bem bolado, vou reunir aí a 31ª com a 32ª rodada, a gente já está na 33ª, né? Já está em curso aí essa 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, muitas rodadas em sequência, jogo atrás de jogo e claro que eu vou trazer sempre muitas informações para vocês, então dessa vez só para reforçar aqui 31ª e 32ª rodada reunidas em um vídeo só. Antes de iniciar o papo aqui, vocês já estão ligados, acesse as redes sociais do Fala Greg, principalmente @FalaGreg lá no Instagram, curte os conteúdos que estão por lá, compartilhe a página, comece a seguir se você ainda não segue, compartilhe com todo mundo que é tudo muito importante e além disso lá tem um link na bio, viu? Clicando lá vocês vão ter acesso direto ao Spotify, ao site, ao Twitter e ao YouTube, então acesse as demais plataformas do Fala Greg também que me ajuda bastante para poder chegar cada vez mais longe, proporcionar mais engajamento, beleza rapaziada? Então, sem mais delongas, porque o assunto aqui vai ser relativamente longo, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas vamos começar então com a 31ª rodada. Nós tivemos o primeiro confronto entre Cuiabá e Chapecoense, o confronto terminou empatado em 0-0, um pontinho para cada lado, a Chape que já está na Série B do Campeonato Brasileiro, e o Cuiabá que já garantiu permanência na Série A. Em seguida, um grande resultado do Grêmio que venceu por 1-0 pelo placar mínimo, um gol de Diego Souza, muito importante, ele tem sido para o Grêmio já há um bom tempo, né? Um centroavantão que sempre faz muito gol, sempre marca muita presença. Diego Souza então que decretou essa vitória para o Grêmio, 3 pontos na conta da equipe do Tricolor Gaúcho, que segue firme nessa luta contra o rebaixamento. O Grêmio então que venceu com esse gol de Diego Souza por 1-0 Fluminense dentro da Arena do Grêmio. Na sequência a gente teve Atlético Paranaense e Ceará, melhor para o Furacão que venceu por 2-1, grande participação de Renato Kaiser, ele que tem sido uma das grandes peças ofensivas da equipe nessa temporada, 2-1 então, 3 pontos na conta do Furacão que venceu dentro da Arena da Baixada a equipe do Ceará, a equipe do Thiago Nunes. Em seguida, Santos venceu o Bragantino por 2-0 dentro da Vila Belmiro, um grandíssimo resultado da equipe do Santos, gols de Marinho e Sanches que entrou, bateu o pênalti no finalzinho ali, fechou o caixão para a equipe do Santos. Então, um grande resultado também, o Santos que segue firme aí nessa luta contra o Z4, né, tá se afastando rodada após rodada. E o Bragantino, a gente já sabe, já vislumbrando aí essa final de Sul-Americana. Em seguida, Atlético Mineiro e Corinthians, um grandíssimo resultado do líder Galo aí que venceu por 3-0, grande participação de Diego Costa, Hulk, Keno, esse setor ofensivo do Galo que é um absurdo. O time de modo geral já é um absurdo, mas o setor ofensivo, ó, é brincadeira, viu? 3-0 em cima do Corinthians, dentro do Mineirão, lotado, a equipe apoiando, ainda não gritaram, não gritaram é campeão, tá entalado aqui, mas já, após algumas rodadas aí, o Atlético já pode gritar é campeão, né? A torcida aguarda o resultado matematicamente, essa confirmação matemática para aí sim poder gritar campeão. É sempre muito importante ter cautela, até porque são 5 décadas sem conquistar um título do Campeonato Brasileiro. A equipe do Atlético que nunca foi bicampeã de nenhuma competição. Em seguida, o Palmeiras que venceu o Atlético Goianiense por 4-0 dentro do Allianz Parque, um grande resultado também do Verdão, que segue muito embalado, segue muito bem sob o comando técnico de Abel Ferreira, já há um bom tempo. E o Palmeiras que venceu com grande participação aí, muito destaque para Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, esses 2 meses do Palmeiras aí que tem jogado um bolão, tem sido muito importante. O Veiga que inclusive está no radar do Tite, segundo alguns comentários aí da imprensa. Em seguida, Fortaleza e São Paulo, confronto entre tricolores que terminou empatado em 1-1. Robson marcou pelo lado do Fortaleza e Benítez no finalzinho marcou para o São Paulo e garantiu esse 1 ponto aí na conta da equipe de Rogério Ceni. Depois a gente teve um jogo muito movimentado entre Sport e América. O jogo terminou 3-2 para a equipe do Coelho fora de casa. O jogo que aconteceu na Arena Pernambuco. Então, grande resultado do Coelho que também vem de uma boa sequência. A equipe está bem embalada aí sob o comando técnico de Marquinhos Santos, confirmando a sua permanência na Série A. E o Sport que, por outro lado, em outra situação, né, o contrário do América, lutando aí para permanecer na elite do futebol brasileiro. Destacar aqui o Ademir, que tem sido uma das grandes peças ofensivas dessa equipe, o próprio Felipe Azevedo, enfim, a equipe do América muito bem. Depois a gente teve Juventude Internacional, um grande resultado para a equipe do Juventude, que segue também, assim como o Santos, Grêmio, Sport,
lutando pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, conseguiu um grande resultado então diante da equipe do Internacional, aí, que é um forte adversário, né? Então, melhor para a equipe do Juventude, que venceu por 2-1, teve gol do Dauan, teve gol contra do Paulo Vitor, que é o lateral do Internacional, então tudo isso culminou na vitória do Juventude dentro do Alfredo Jaconi. E para poder fechar aqui com vocês a 31ª rodada, a gente teve a vitória do Flamengo por 3-0 em cima do Bahia. Michael em grande fase, já venho falando disso aqui há um bom tempo. Gabriel Barbosa, Bruno Henrique dispensam comentários. Andrés Pereira, que chegou batendo um bolão também, tomando conta desse meio campo do Flamengo aí, suprindo, não dá para dizer a altura, mas suprindo bem a ausência de Arrascaeta, até porque ele é um craque fora da curva, né? Mas o Andrés, que chegou jogando muito bem e tem tido constância, né, dentro das suas atuações aí dentro das 4 linhas. Então, melhor para a equipe do Flamengo em cima do Bahia, 3-0. E agora a gente já passa embalado aqui para a 32ª rodada. Primeiro confronto foi entre Atlético Goianiense e Santos. O jogo terminou empatado em 0-0, ou seja, um pontinho para cada lado. Em seguida, o América Mineiro conseguiu mais uma boa vitória, embalando aí uma sequência 3-1 para cima do Grêmio. Mais uma vez, Ademir sendo fundamental, Felipe Azevedo, o próprio Zarat, que é um cara muito interessante também, tem muita experiência, chegou para esse ataque do América, tem sido importante também, principalmente pela liderança que ele passa, né, para os seus companheiros, para a equipe de Marquinhos Santos. Então, acabou aí barrando essa possível sequência que o Grêmio poderia criar, né? Venceu do Fluminense na 31ª rodada, já nessa 32ª, perdeu para a equipe do América Mineiro dentro do Independência. Em seguida, o Internacional venceu o Atlético Paranaense por 2-1, 2 gols de Edenilson, ele que tem sido um dos principais atletas aí do Internacional e já há um bom tempo, não é de hoje, ele que figura na seleção brasileira agora, né? Esteve recentemente com o Tite aí na última convocação, até porque o Casimiro tomou o 3º cartão e esteve suspenso, então o Tite convocou o Edenilson, ele que tem sim justificado as boas atuações para poder estar presente na seleção brasileira. E pelo lado do Atlético Paranaense, gol do Terans, ele também é um dos grandes destaques do Furacão, que já fica de olho, assim como o Bragantino, que é o seu adversário, na finalíssima da Sul-Americana, que já é nesse final de semana, viu? Em seguida, o Bragantino, que é o adversário do Furacão, como eu acabei de dizer, venceu o Fortaleza por 3-0, 2 equipes que se encontram na parte de cima da tabela, né? O Bragantino na 4ª colocação, já o Fortaleza na 6ª, equipes aí que buscam vaga na Libertadores, então muito bacana também de ver o desempenho dessas duas equipes de modo geral, a campanha dessas duas equipes de modo geral no Campeonato Brasileiro, mas melhor para o Bragantino, que venceu por 3-0, teve boa participação de Elinho, Ítalo e Arthur, os 3 que marcaram os gols aí do Massa Bruta. Em seguida, São Paulo, que tomou um baile dentro de casa, dentro do Morumbi, 4-0 para a equipe do Flamengo, um grandíssimo resultado, mais uma vez, Michael sendo fundamental, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa. O Michael, cara, eu já venho falando aqui há um bom tempo, novamente reforçando isso, ele tem sido um cara importantíssimo para o Flamengo. Essa grande fase que o Flamengo vive é devido, grande fase entre aspas, né? Porque a equipe tinha pretensões de ser campeã do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. A gente sabe que o Flamengo é um papa títulos, né? Mas essa grande fase, esse momento positivo do Flamengo é muito por conta do Michael. O Renato Gaúcho foi muito criticado, né? Recentemente, inclusive, mas Michael tem chamado a responsabilidade, conquistado pontos importantes, vitórias importantíssimas para o Flamengo. Então, todo o mérito para o camisa 19 do rubro-negro, beleza? Em seguida, o Fluminense venceu o Palmeiras por 2-1, venceu dentro do Maracanã com 2 gols de Iago Felipe, Dudu marcou um golaço, um jogo que foi marcado por grandes gols, e Iago Felipe foi fundamental para a equipe do Flusão, marcando 2 gols, um grande resultado para o Fluminense também. A equipe do Flu, né, que segue nesse momento na 8ª colocação, vislumbrando também uma vaga na Libertadores, até porque a gente precisa ficar de olho no campeão da Copa do Brasil, no campeão da Sul-Americana e no campeão da Libertadores. Caso o Atlético Paranaense figure ali entre os 9, vai abrir uma vaga, vai abrir G9 e aí sim outras equipes poderão estar dentro da Libertadores da América ali na fase de pré-Libertadores, certo? Em seguida, depois desse jogo de Fluminense e Palmeiras, nós tivemos Ceará e Sport, melhor para a equipe do Vozão, que venceu por 2-1, confronto de equipes nordestinas, melhor para o Ceará, melhor para a equipe de Thiago Nunes, o Ceará que neste momento se encontra na 10ª colocação, não tem muitos riscos, né? E já a equipe do Sport,
que segue brigando contra o Z4, segue brigando pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E para poder fechar, a Chapecoense perdeu dentro de casa, dentro da Arena Condá, para o Juventude, equipe que, assim como o Sport, luta pela permanência na Série A. A Chapecoense, reforçando aqui mais uma vez, já caiu para a Série B, é aquela famosa equipe ioiô, beleza? O confronto entre Bahia e Atlético Mineiro está marcado para o dia 2 de dezembro, então o Atlético vai estar com esse jogo faltando aí, né? Vai estar dependendo desse confronto também, para poder sim encerrar sua participação, além dos demais confrontos que a gente tem na Série A. Então é isso, galera, o vídeo ficou mais longo justamente pelo fato de eu ter unido, né, a 31ª e a 32ª rodada, mas eu espero que esteja tudo muito compreensível para vocês, esteja tudo muito bem esmiuçado aí, que vocês tenham entendido as informações, beleza? Tamo junto demais, fiquem de olho porque já na sexta-feira sai o vídeo sobre a 31ª rodada, é jogo atrás de jogo e claro que eu vou estar sempre acompanhando tudo para mantê-los muito bem informados sobre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores da América, eliminatórias também, então vocês sabem que no Fala Greg vocês encontram essas e muitas outras informações. Tamo junto, galera. Fiquem de olho nas redes sociais do Fala Greg, que é tudo muito importante. Divulga pra todo mundo, que é muito importante para que eu possa dar sequência ao meu trabalho. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!